Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Dando continuidade ao vídeo anterior, hoje abordaremos algumas considerações sobre o início da negociação, referente a operações de fusões e aquisições com foco em startups. Bom, é consensual, o início da negociação demanda cautela e atenção para gerar uma relação de confiança, em um ambiente no qual as partes se sintam confortáveis para trocar informações sobre objetivos e alternativas, aumentando as chances atreladas a uma transação que seja mutuamente benéfica. Para alcançar esse objetivo, é imprescindível fugir da clássica dinâmica do toma lá dá cá, da mentalidade em que um só ganha se a outra parte perde. Ao invés, o ideal é buscar uma situação na qual as partes trabalhem juntas para atingir um potencial acordo benéfico a todos. Antes de se reunir com as contrapartes, vale estabelecer referências mútuas, por meio de uma rede de relacionamento e avaliar se existe alguma conexão a ser feita. Caso não haja, é perfeitamente possível construir uma relação mais próxima tendo conversas informais e tomando a iniciativa em compartilhar informações. Em outras palavras, sugerimos que você se exponha antes de pedir para o outro lado fazer exatamente isso. Uma outra maneira de estabelecer uma relação de confiança é ouvir, com audição ativa, e buscar compreender o outro lado. Quanto mais os negociadores sentirem que foram tratados de maneira justa, maior a probabilidade de confiarem e cooperarem uns com os outros. Um ponto importante aqui: evite, ao máximo, se gabar sobre pontos negociais os quais eventualmente você obteve algum sucesso e elogie as contribuições de sua contraparte. Aumentará a confiança. Procurar ser o mais transparente possível também contribuirá para o desenvolvimento de uma frutífera negociação. A satisfação geral com uma negociação pode ser mais impactada por nossas percepções de justiça do processo de negociação do que pelos resultados atingidos. Sugerimos que você reflita sobre este ponto. A época da pandemia e do pós-pandemia se tornou habitual a realização de reuniões por videoconferência. É claro que a tecnologia facilita e muito a questão logística e otimiza o tempo de todos nós, mas existe uma perda não desprezível na qualidade de comunicação. É um fato. Uma parte relevante da nossa comunicação é não verbal, situação que prejudica, consideravelmente, as interações por videoconferências. A leitura corporal, adicionado à interação ao vivo entre pessoas, é fundamental para formar uma opinião precisa com base no que se ouviu e viu. Um estudo publicado pela Nature em abril de 2022, envolvendo quase 1.500 engenheiros em 5 países, mostrou que reuniões presenciais geraram 17% mais ideias, quando comparadas às reuniões realizadas por vídeo. Adicionalmente, as ideias sugeridas nas reuniões presenciais foram julgadas como mais criativas por um painel de especialistas. Especialmente em momentos críticos das negociações, reuniões presenciais são úteis para aproximar os dois lados e produzir soluções para os pontos mais sensíveis em uma discussão. Cada indivíduo entra em uma negociação com alguma ideia pré-concebida de como o processo deveria ocorrer e quais seriam os objetivos de cada parte. Não necessariamente esses conceitos estão próximos, e a falta de alinhamento prévio pode ocasionar um grande problema ou, em um cenário mais crítico, pode inviabilizar uma operação societária. Se o time com foco em fusões e aquisições de uma grande empresa aborda o dono de um negócio que gostaria de comprar, eles precisam entender o quanto o proprietário conhece do processo, com o intuito de se evitar possíveis frustrações. Uma necessidade comum é educar o pretenso vendedor sobre um cronograma típico de uma operação societária e gerir expectativas de prazos, indicando que o desenrolar do processo pode levar meses, que existem instâncias diferentes que aprovam o negócio nas diferentes etapas, além de explicar qual o nível de informação necessário que é exigido em cada etapa do processo. Na primeira fase, para validar interesse do comprador; na segunda, para disponibilizar uma proposta não vinculante; e na terceira fase, para realizar a due diligence. Entre negociadores experientes, não se pode subestimar a importância de equalizar o entendimento do passo a passo do processo. Uma explicação que julgamos ser relevante no início de um processo de venda é a estrutura dos documentos da transação. Independente do que seja encontrado e discutido em uma due diligence, o contrato de compra e venda responsabiliza o vendedor por declarações falsas sobre a empresa-alvo. No Brasil, tipicamente em empresas de capital fechado, o vendedor se responsabiliza por eventuais contingências originadas em eventos antes do fechamento da operação societária. Logo, definitivamente não é recomendado, sob quaisquer circunstâncias, omitir problemas na diligência, pois casos sejam descobertos, e serão, acredite, o cenário pode ser drasticamente pior. Um questionamento clássico. Durante uma negociação de qualquer operação de fusões e aquisições, quem deve colocar o primeiro valor na mesa? É comum em um processo de venda societária, no qual os assessores do vendedor sugiram uma data específica para os potenciais compradores apresentarem uma proposta. Bom, seria esta a melhor estratégia? Há 50 anos, um experimento foi conduzido por 2 psicólogos. Inicialmente, o experimentador girou uma roleta, que hipoteticamente caiu no número 10.
Após, ele perguntou a alguns voluntários se a porcentagem de países africanos que sejam membros da ONU é maior ou menor que 10%. A maioria das pessoas achou que a estimativa era muito baixa, 25% foi a média das respostas. O experimentador girou a roleta pela segunda vez e desta vez ela cai no número 65. Então, perguntou a um segundo grupo se a porcentagem de países africanos que compunham a ONU era maior ou menor que 65%. Na média, os participantes concordaram que esse número era muito alto e estimaram o valor correto em 45%. A diferença nas estimativas dos dois grupos estava ligada unicamente ao número inicial que receberam, inclusive em uma situação na qual não houvesse relação alguma com a pergunta. A roleta foi a responsável. Os psicólogos responsáveis pelo estudo descreveram o erro como causado por um fenômeno conhecido como ancoragem. Quando você não sabe a resposta para algo, seu ponto de partida desempenha um papel poderoso na determinação do que você acha que é a resposta certa. Ao longo dos anos, novos estudos corroboraram o efeito de ancoragem em situações negociais. Corretores imobiliários que receberam um preço inicial mais baixo para o custo de uma casa concluíram que a casa valia menos do que aqueles que receberam a indicação de um valor inicial mais alto. Em outro, o pesquisador perguntava a determinados compradores antes de entrarem em uma loja quanto dinheiro elas tinham em suas carteiras ou quanto eles tinham em suas contas bancárias. Aquelas pessoas que foram lembradas da maior quantia que havia em seus saldos bancários gastaram, em média, mais do que aqueles que foram lembrados da menor quantia em suas carteiras. Ou seja, sempre que possível, procure ancorar sua demanda o mais extremo possível para que você possa justificar seu preço, sem afetar o grau de confiança entre as partes. Utilizar uma faixa de valores, ao invés de um valor pontual, permite ser agressivo e demonstra cooperação para viabilizar o negócio. Assim, ao invés dos assessores indicarem que o preço pedido em uma operação societária é, digamos, no valor de 300 milhões de reais, eles podem sugerir um valor entre 300 milhões de reais e 365 milhões de reais. É necessário ter muito cuidado com ofertas iniciais agressivas demais. No entanto, uma situação que presenciamos há algum tempo remete a uma operação societária na qual um potencial comprador, acostumado a elaborar propostas de compra inicialmente baixas, seguiu esta estratégia e acabou eliminado sem ter a chance de fazer uma nova proposta, situação na qual era o seu plano inicial. Uma outra lição deste episódio é que nem sempre você deve propor, em primeiro lugar, uma oferta. Se você não tem conhecimento suficiente para avaliar a situação, ou se suas premissas estejam equivocadas, talvez seja melhor coletar mais informações antes de fazer seu julgamento de valor ou, inclusive, deixar a outra parte elaborar a proposta antes. Você pode renunciar à chance de ancorar a negociação, mas também evita a desvantagem de se posicionar de maneira insegura ou demasiadamente agressiva no início do processo. Em 1998, os jogadores da NBA e os donos das respectivas equipes estavam em desacordo sobre um novo contrato coletivo salarial. À meia-noite de 30 de junho, os proprietários declararam um lockout, interrompendo o início da temporada de 1998 a 99 por falta de contrato. Com a postergação, os times perderam receitas relevantes e os jogadores ficaram sem salário. Durante 6 meses, jogadores e proprietários negociaram sem sucesso. Estima-se que durante este período os dois lados perderam, coletivamente, centenas de milhões de dólares. No final, foi um prazo que resolveu o conflito. Os donos das equipes declararam que, se não houvesse um acordo com os jogadores até 7 de janeiro de 1999, cancelariam o resto da temporada. Os proprietários estabeleceram um prazo final e arbitrário para encerrar sua participação nas negociações. A data escolhida tinha pouco significado para ambos os lados. Por meio de declarações públicas, eles tornaram a decisão conhecida por todos. Essa situação criou uma sensação de pressão nos jogadores e, nas primeiras horas da manhã de 6 de janeiro, os dois lados assinaram um contrato que favorecia muito os donos das equipes. A utilização de prazos é uma ferramenta muito poderosa. Prazos tendem a nos fazer crer que fechar um negócio agora é mais importante que fechar um bom negócio. Por causa deles, pessoas dizem e fazem coisas que vão contra o seu melhor interesse. E por que isso acontece? Medo de perder o negócio. Na verdade, em negociações de operações de fusões e aquisições, os prazos costumam ser arbitrários, flexíveis e as consequências de não os cumprir são menores do que imaginamos. A exceção é feita em processos regulados, como os de privatização, nos quais uma perda de prazo pode deixá-lo fora da disputa. Não divulgar um prazo também pode submeter o negociador a uma posição ruim. Sua pressão de prazo lhe obriga a acelerar suas concessões. Vale observar que, acreditando que ainda há muito tempo para conversar, sua contraparte se contentará em resistir e esperar que você faça concessões primeiro. Nessa situação, aumentam as chances de você não conseguir chegar a um acordo antes que o tempo acabe, ou pior, que você chegue a um acordo altamente desvantajoso.
Quando os negociadores informam as suas contrapartes sobre um prazo, eles conseguem melhores acordos. Por quê? Primeiro, porque ambos os lados têm maior probabilidade de trabalhar para chegar a um acordo antes que o prazo termine, ou seja, você reduz o risco de sair sem nada do negócio. Em segundo lugar, quando o outro lado souber do seu prazo, ele fará concessões muito mais rapidamente. O prazo de 7 de janeiro dos donos de franquia da NBA teria sido inútil se eles o mantivessem em segredo. O sindicato dos jogadores teria continuado a negociar além deste prazo. Durante a pandemia, estávamos na fase final da venda de uma empresa. As conversas haviam iniciado antes da pandemia, e após uma pequena pausa, as conversas retomaram com o vendedor. Para concretizar a venda, a empresa necessitava de autorização para o acionista de uma outra empresa que eles haviam comprado no passado. Ainda havia um valor da compra a ser pago em parcelamentos, e no contrato de compra e venda daquela empresa, o acionista negociou uma cláusula que qualquer troca de controle dependeria de uma autorização expressa dele. A situação se mostrou muito mais complexa. O relacionamento da empresa com este acionista definitivamente não era dos melhores. Em função de cláusulas de confidencialidade celebradas, o acionista não sabia da venda da empresa. Precisávamos de uma autorização formal dele. Por um outro lado, não havia qualquer obrigação em concordar com a operação societária em questão e poderia querer negociar demandas adicionais. Uma alternativa seria tomar dinheiro emprestado e quitar à vista o valor devido, mas o crédito para este tipo de negócio simplesmente evaporou durante a pandemia. Uma alternativa seria propor um pagamento adicional para ele assinar rapidamente a anuência com a troca de controle. Depois de dias pensando em como proceder e com o prazo para a resolução muito próximo ao fim, decidimos pelo seguinte. O CEO da empresa ligou para o acionista e informou que, em função de toda a crise gerada pela pandemia, a empresa teria muita dificuldade em honrar os pagamentos da forma como foram acordados anteriormente. Adicionalmente, disse que estávamos trabalhando em uma alternativa, que seria a venda do negócio, e para isso precisaria que ele concordasse com a transação, caso a negociação evoluísse. Aliviado, o acionista, então, assinou o documento. Negociadores que pensam cuidadosa e sistematicamente sobre tais situações, muitas vezes são capazes de alcançar resultados extraordinários diante de probabilidades aparentemente impossíveis. Sob a ótica do vendedor, o ideal é estruturar um processo competitivo de venda da empresa. Há livros publicados demonstrando a existência da maldição do vendedor em situações de leilão, por exemplo. Esta maldição é definida como a tendência de o lance vencedor em um leilão exceder o valor intrínseco ou valor real de determinado item. Em operações de fusões e aquisições, também ocorre. Um estudo recente analisou 462 transações e confirmou a hipótese de que o vencedor de um processo competitivo de venda tende a pagar mais do que deveria pelo ativo. Quanto maior o número de interessados, maior a probabilidade de o comprador final oferecer um preço maior do que o valor intrínseco do negócio. É super comum empresários confundirem a gestão de conversas com alguns potenciais interessados que o abordaram proativamente, com um processo competitivo. Ele vai muito além disso, envolve ir atrás de potenciais compradores, não se limitando aos interessados que abordaram a empresa. Requer uma gestão de cronograma para garantir o máximo de engajamento, leva em consideração a capacidade dos compradores de fecharem uma transação, com base em sua disponibilidade financeira, histórico e alinhamento estratégico, e se baseia em uma dinâmica processual que incentiva a concorrência entre os interessados. É comum no Brasil o empresário estar aberto a uma venda, portanto, considerar discutir uma transação no caso de um potencial comprador o procurar, mas tem receio de colocar a empresa à venda, pois entende que esta condição poderá atrapalhar seus negócios ou ser mal interpretado por terceiros, sejam competidores, fornecedores ou clientes. Com o devido cuidado, é possível realizar um processo mais amplo, preservando o sigilo sobre prospecções e eventuais negociações, podendo atingir um valor mais alto pelo negócio. Afinal, quantas vezes o empresário não foi surpreendido com uma transação divulgada na imprensa sem ter qualquer suspeita de seu andamento? É claro que para os compradores, obviamente, há benefícios explícitos referentes à falta de competitividade do processo. Os mais experientes ou evitam totalmente situações de venda competitivas ou tentam reduzir ao máximo a competição, por exemplo, primeiro, abordar de maneira proativa as empresas-alvo, evitando um processo estruturado. Segundo, desenvolver um portfólio de potenciais aquisições, propondo várias ofertas de aquisição em paralelo. Terceiro, propor assinar rapidamente algum tipo de memorando de entendimento com o vendedor, prometendo uma diligência rápida e um fechamento sem preocupações. Quarto, demandar exclusividade e ameaçar não participar do processo, caso não obtenha tal situação. Quinto, pedir tratamento diferenciado no processo de diligência ou de colocação de propostas finais, por exemplo, um direito de nivelar seus termos com a melhor proposta recebida. Sexto,
Ter a disciplina de se ater ao valor inicialmente estimado pelo ativo sendo vendido, evitando revisar para cima durante o processo negocial. Sétimo, se você esperar obter benefícios que outros compradores não conseguem, por exemplo, sinergias únicas ou em um nível superior a de outros potenciais compradores, não precisa se preocupar tanto com o caminho do vencedor. Neste caso, a pergunta a ser feita é: seria possível fazer a oferta, sabendo que todos os outros potenciais compradores valorizam o ativo a valores menores, quando comparados ao preço que você ofertou? Se a resposta for sim, prossiga com sua oferta. Caso negativo, reduza até um valor que se sinta confortável em responder positivamente à pergunta acima. Por fim, uma maneira para fugir da competição em uma situação com vários pretendentes é desenvolver uma proposta com vários elementos, que tornem a comparação direta com as outras mais difícil. Com base nas práticas discutidas aqui sobre a abertura de uma negociação eficaz, conclui-se que a construção de uma relação de confiança é fundamental para um processo exitoso. Estabelecer um ambiente colaborativo, onde as partes se sintam à vontade para discutir objetivos e alternativas, não apenas aumenta as chances de um acordo mutuamente vantajoso, mas também melhora a satisfação com o processo, independentemente do resultado. O impacto positivo das reuniões presenciais na comunicação não verbal ressalta a importância de priorizar encontros face-a-face, especialmente em momentos críticos. Nivelar expectativas e entendimentos prévios é crucial para evitar desentendimentos que possam inviabilizar um acordo. Além disso, fazer o pedido inicial pode iniciar a âncora da negociação, influenciando significativamente seu desenrolar, enquanto a gestão cuidadosa dos cronogramas e prazos oferece controle sobre o ritmo das negociações, reduzindo a pressão sobre uma das partes. A não revelação de fraquezas e um posicionamento estratégico em processos competitivos são práticas que ajudam a lidar com as dinâmicas complexas de negociações em operações de fusões e aquisições. Em última análise, estas estratégicas sublinham que uma abordagem estratégica e bem estruturada é essencial para promover negociações bem-sucedidas e desenvolvimento de transações que atendam aos interesses de todas as partes envolvidas. Até o próximo vídeo!